porque a doutora Rosana Chiavassa, que é especialista em plano de saúde, já está com a gente aqui para falar um pouco, para explicar para a gente, doutora Rosana. Primeiro, obrigado por atender mais uma vez aqui a Rádio Bandeirantes, Manhã Bandeirantes. Explica para a gente direitinho o que foi que aconteceu ontem, o que fizeram com os usuários de plano de saúde que, por exemplo, faziam um tratamento de quimioterapia. Eu estava lendo o caso de uma criança autista que estava tendo acompanhamento. Quer dizer, o que estava sendo feito até ontem, hoje talvez não continue, né, doutora Rosana? Bom dia para a senhora. Bom dia, prazer estar com vocês, Agostinho. Na verdade, o mundo jurídico estava apreensivo, os cidadãos estavam apreensivos, porque era uma decisão muito importante. E, infelizmente, o STJ decidiu que o rol da ANS é taxativo, com uma exceção. O que quer dizer isso? A Agência Nacional de Saúde tem o dever de atualizar e publicar tudo que ela entende que é obrigatório pelas operadoras. Ou seja, estando no rol da ANS, não tem desculpa, tem que fazer a cobertura. Acontece que esse rol da ANS, ele sempre foi muito anacrônico, eu quero dizer. Ele tem uma lerdeza em se atualizar perante a medicina muito grande. Até que hoje deu uma melhoradinha, mas mesmo assim existe uma demora muito grande de acompanhar a evolução da medicina. A medicina hoje, nós temos que render graças, ela tem uma agilidade enorme para salvar vidas humanas. E, infelizmente, nada tem acompanhado essa evolução da medicina. Então, a Agência Nacional de Saúde, ela demora muito para aprovar ou não um procedimento novo. A Justiça estava suprindo esta demora, dando decisões favoráveis à vida dos consumidores. Acontece que ontem o STJ disse, acabou a brincadeira, ou está no rol da ANS e as operadoras são obrigadas a cumprir, ou não está no rol da ANS e as operadoras não vão cobrir. Houve uma exceção ontem na decisão, que diz o seguinte: se excepcionalmente um tratamento comprovadamente for o único que possa ajudar aquele consumidor, então ele terá direito. Agora, aí ficam as dificuldades. É um tratamento de câncer emergencial, não pode esperar. Até esse consumidor conseguir provar que aquele tratamento indicado é o único, não tem substitutivo, e que vai salvar a vida dele, porque veja que não é só dizer que é o único, é dizer que vai dar sobrevida. Ele tem a chance de conseguir esse tratamento. É uma situação excepcional. Então, o que eu tenho dito é cautela um pouco, não se desesperar, porque eu passei a noite, Agostinho, recebendo mensagens no WhatsApp a madrugada toda de pessoas desesperadas, porque já tem processo em andamento ou estão para entrar com o processo, então aquele desespero do que fazer. Então, tem que ter um tempo para a gente ler a decisão do STJ para ver exatamente que mensagem ela quer passar para o Brasil. Eu vou antecipar eu creio que a mensagem foi para, infelizmente, o lado da medicina perversa, que é um lado que não está muito preocupado com nada e simplesmente quer ir tentando. Ok, é dever do médico tentar salvar a vida humana, mas existe uma mercância nisso, infelizmente. Então, o recado do STJ, eu tenho quase que certeza, teve este foco: avisar a medicina perversa de que a brincadeira acabou. Mas, toda vez que se toma uma medida assim, você tem aqueles de boa fé que vão sofrer, infelizmente. Doutora Rosana, a gente vai aprofundar um pouco isso, e eu repito, manda mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp para falar com a doutora Rosana Chiavassa, você que acordou agora, não acompanhou, não viu o noticiário ontem, olha, fique esperto aí que pode ser que o tratamento que você está fazendo
deixe de ser oferecido. Simples assim, pelo plano de saúde. Então manda mensagem pra gente no 11 99904 8756. Manda mensagem de áudio que a gente vai colocar para a doutora Rosana explicar pra gente aqui, responder a sua questão. Mas eu queria, antes disso, doutora, entender melhor o que é essa medicina perversa, o que é? Estavam oferecendo tratamentos sem eficácia, que não tinham comprovação ainda, é por aí que a senhora está alertando que a justiça quis dar um break nisso, é isso? É por aí sim, Agostinho. Infelizmente, o ser humano, no apego à vida, e todos nós temos, infelizmente ele se submete a qualquer coisa que prometa a ele uma cura ou um prolongamento da vida. E a medicina tem um momento em que ela não tem o que fazer. E aí a pessoa, no desespero, acaba aceitando, inclusive, servir de teste, né, para tratamentos. Ok, a medicina evolui com base em testes, mas a um custo muito caro, né? Então, muitos, e tratamentos, eu vou dar um exemplo a você. Existem alguns tratamentos já hoje no mercado, e aí vem o médico e fala, olha, apareceu um outro tratamento que vai ser melhor. Mas esse paciente já testou esses outros que já existem? Já deu errado? Então, o recado do STJ vai fazer o que está no mercado, aprovado, legitimado. Se mesmo assim não der certo, podemos eventualmente autorizar um outro tratamento. Agora, esse outro tratamento tem que estar aprovado na Anvisa, por exemplo, se for medicamentoso. Então, existe essa nuance, infelizmente, mas é uma minoria que acaba prejudicando todo um grupo. Somos quase 45 milhões de brasileiros que têm planos de saúde, Agostinho. Agora, doutora Rosana, fico pensando aqui, pelo que a senhora está falando, e a senhora conhece demais do assunto, é um percentual tão significativo mesmo de clientes de planos de saúde que estavam enveredando por tratamentos não confirmados ainda, não completamente eficientes? Era de fato um contingente, porque eu imagino que aí o que tem pesado foi a reclamação dos planos de saúde. Estamos gastando um dinheiro enorme para tratamentos que não são eficazes ainda. É isso? Era um número enorme, significativo, doutora? A grande questão não é que é um número enorme de consumidores. Apesar de que, se você falar em 1% de 45 milhões, já é um monte de gente, né? Proporcionalmente é pouco, é 1%, mas é um enorme número de pessoas. O problema é o custo desses tratamentos novos, Agostinho. Existem medicamentos que custam mês 350 mil reais. Mas vai salvar a vida do João. Ok, é verdade, vai salvar a vida do João. Mas como é que pode um remédio custar 350 mil reais mês, Agostinho? Você tem cirurgias que beiram a 300 mil, um determinado procedimento cirúrgico. Então, o custo da medicina é muito caro. E a nova medicina, porque tudo que é novo é mais caro, né? E vira alvo de desejo, é muito mais caro ainda. Por quê? O que está por trás disso para permitir esse alto custo? O desejo de vida. Então, esta é a perversão, infelizmente, da medicina. Agora eu fico imaginando também, é lógico que aqui, assim, a gente tende a querer defender o lado mais fraco, e o lado mais fraco claramente é o do paciente, né? E dá para compreender que o cidadão, né, doutora Rosana, numa situação limite, numa doença grave, que ele busque o que for. O que você disser, ele faz. Acho que qualquer um de nós faria, inclusive os ministros do STJ. Acho que todos eles fariam isso. E eu fico me perguntando, qual foi o convencimento que esses ministros tiveram para dizer assim, não, esse tratamento aqui esse é novo, mas não está... Eles se basearam em quê? Houve laudos médicos? Eu queria entender como é que funciona isso, como é que esse convencimento... Porque eu entendo isso, né? É um caminhão de dinheiro para um tratamento novo
que tem algum similar já no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então você tem um similar ali, aparece um novo carésimo, aí o ministro fala assim, não, tenta no tradicional ali. Ele se baseou em quê? Eles se basearam em quê? Para dizer que esses novos podem esperar um pouco mais? Então, a gente não sabe concretamente os bastidores antes de um julgamento, né? E também não dá para saber exatamente tudo que está no processo. Mas para você ter uma ideia, hoje no Tribunal de Justiça de São Paulo há uma junta médica que o juiz, querendo, manda para eles, antes de qualquer coisa, para esses médicos falarem, ok, quanto a esse procedimento ou medicamento. Não, esse medicamento ou procedimento não está aprovado. Então, veja que não só o Tribunal de Justiça de São Paulo, como o do Rio de Janeiro, há anos, já tem isto para não julgarem sem uma mínima informação técnica. Então, você não tenha dúvida de que eles tiveram acesso, sim, a informes técnicos, não só dessas juntas oficiais, como inoficiosas. Eu te dou um exemplo, Agostinho. Se você fosse juiz e fosse julgar um caso que está te deixando em dúvida quanto à medicina, porque envolve medicina, ou quanto a um caso que envolve engenharia, enfim, você tem na família um médico ou um engenheiro, você vai acabar indo trocar informações. O juiz, ele é um ser humano também, sujeito a todas as vicissitudes e restrito ao seu mundo. A gente brinca aqui fora. Um juiz que acabou de separar pode ter problema se no mesmo dia for julgar um caso de separação. São seres humanos. Mas eu não posso ser leviana e falar que eles não tiveram dados médicos e financeiros, você não tenha dúvida. Além do que, a quantidade de processos na área de saúde é tão grande que os juízes já estão acostumados e já viram muito. Você imagina a quantidade de processos que cada um dos ministros já não pegou na mão de todas essas situações, envolvendo rol da ANS, envolvendo doenças raras, que é outro drama, envolvendo aumento de mensalidade, que o STJ, vendo o todo, deu uma decisão contra o Estatuto do Idoso, inclusive, e que agora está pendente de julgamento no STF. Então, é uma loucura, mas uma coisa eu te afirmo, não foi aleatória a decisão. Foi baseada num monte de situações. E eu vou você tocou num assunto aí que eu diria que é o mais tormentoso nos últimos 2 anos, que é a questão do autismo. A evolução da medicina hoje traz tratamento para essas pessoas e há 10 anos atrás não tínhamos. É algo novo. Ok, novo, legal, indispensável para a vida das nossas crianças autistas. A pergunta é, por que este conhecimento não é diluído? Por que os técnicos que têm esse conhecimento não divulgam isso para os demais médicos? Fica restrito a algumas clínicas que não são credenciadas a planos de saúde, porque elas se autorizam a não precisarem se credenciar, porque elas são top. É isso, elas são top. Mas, me perdoe, Agostinho, acho um egoísmo não dividir esse conhecimento, até para forçar a ANS a aprovar essas terapias para os autistas. Eu fui na jugular agora. Não, mas é importante, quer dizer, e aí nesses casos, quer dizer, até antes da decisão de ontem, porque a decisão de ontem mudou tudo isso. O que acontecia então nesses casos, doutor, é que a pessoa que tem, nesse exemplo que a senhora deu, uma criança autista, e fica sabendo que aquela clínica ali, só aquela ali da esquina, tem um tratamento especial, ela entra na justiça para conseguir com que o plano de saúde pague o tratamento naquela clínica específica. Era assim que funcionava? Que não é credenciada, exatamente. Olha que dureza, Agostinho. Tudo, infelizmente, tem os dois lados. E infelizmente, porque o lado ruim também está nesse jogo. Sim. Lado ruim em termos mercantis, né? Óbvio.
Não estou condenando ninguém, só estou expondo o problema. Para não viajar muito aqui também, já é um problema, já é uma distorção. A gente está falando de tanta gente que precisa de plano de saúde, né? Já é uma distorção. Vamos combinar que num país decente, e a saúde acho que tem que ser prioridade para qualquer governo, de direita, de esquerda, de cima, de baixo, do centro. Saúde, acho que não há discussão quanto à necessidade, né? A urgência de ter uma saúde decente. Num país melhor, a gente não teria não causaria tanto estrago, né? Uma decisão como a de ontem, porque só teria plano de saúde quem quer ter plano de saúde, né? Quem não quer ou não pode, teria no SUS uma alternativa adequada. E olha que o SUS se superou, hein? Para muita gente que achava que o SUS tinha que acabar, tinha que ser privatizado, acho que a pandemia mostrou que não, né? Mas está longe de ser um sistema que dá conta disso tudo. Por isso é que mudança em plano de saúde mexe com a vida de uma multidão inteira. Agora, só para a gente terminar essa fase inicial, para a gente entender direito o que aconteceu ontem, até porque já está chegando mensagem aí, né, João? Muita mensagem, Agostinho. Nossa, parece que é um dos dias que mais chegou mensagem aqui. Então tá bom. Doutora Rosana é um sucesso de público e crítica aqui. Doutora Rosana, só para a gente encerrar essa etapa inicial aqui, até a decisão de ontem, mesmo sem a decisão de ontem, as pessoas tinham que entrar na justiça, né? Quando o tratamento não estava no rol da ANS, tinha que obrigatoriamente fazer essa etapa judicial para que o plano de saúde fosse demandado a cobrir aquele tratamento. Era assim que funcionava, né? Sim, era assim. Você vai ficar brava comigo, Agostinho, mas só para Não, jamais. Só para pontuar. Nos Estados Unidos, por exemplo, não adianta entrar na justiça que você não tem o tratamento. Lembra do filme Filadélfia? Lá, o verdadeiro, ele perdeu o processo. Né? No filme romantizaram. Então é assim, o Brasil ele é riquíssimo e o cidadão brasileiro recebe mais saúde, seja pública ou privada, do que em muitos países do mundo. Porque lá existem outras discussões, como por exemplo o orçamento público, que aqui não tem. Tudo bem que aqui tem uns desvios que lá não tem, mas enfim. O brasileiro, se compararmos com outros países, ele é muito bem provido. A questão é que, claro, se você tem 5, você quer 10, se você tem 10, você quer 20, até porque o 20 existe, né? Era só para pontuar isso. Não, mas eu não fico bravo, não. Aliás, os Estados Unidos, que foi o exemplo que a senhora deu, ele é exemplo para algumas coisas, mas para outras não é mesmo. Para outras ele não é mesmo. Ele deve ser o contraponto nosso. No caso da saúde pública, é isso, né? A gente lembra do Obamacare lá, a confusão que teve e tal, quando eles tentaram chegar mais ou menos perto do SUS, né? Tentaram, assim, alguma coisa parecida e ficou pelo caminho. Então, essa visão mercantil da saúde, lá não se discute muito isso, não. A gente está tentando, na verdade, evitar que esse mal chegue aqui pra gente. Bom, é o seguinte, vamos para a pergunta? Tá pronta? Tá pronta para as perguntas? Vamos embora. Então, vamos lá. Vai lá, João, se consagra. Vamos lá. Bom dia, Agostinho Teixeira. Pergunta para a doutora se o SUS está preparado para quem vai abandonar esse plano de saúde. Se aguenta todo mundo ou todo mundo vai largar o plano de saúde? Então, é claro que o SUS não consegue absorver, principalmente num período rápido, 45 milhões de brasileiros que hoje pagam os planos de saúde. O SUS está sobrecarregado, apesar de ser muito bom, ele está sobrecarregado, e isso é fato. Vamos lá. Meu nome é Armando Santos, eu gostaria de saber as liminares que foram concedidas, se a partir da decisão elas ficam suspensas. Não só pelo efeito das liminares serem suspensas, mas sim pelos tratamentos que já estão em andamento. Serão cobrados as sessões que já foram feitas, no caso uma quimioterapia, e vão parar pelo meio do caminho? É duro, hein? A sua pergunta
é o drama de todos os advogados hoje, ou na madrugada, o que acontecerá com cada um dos processos em andamento. Mas só para pontuar, é importante que cada processo é um processo, cada cidadão tem uma doença, um tipo de tratamento, cada operador é uma operadora, existem operadoras mais sérias, outras não, então não dá para generalizar e falar, não, a partir de hoje mudou tudo. Não, cada processo é um processo e vai ter que acontecer em cada processo uma decisão, então temos que aguardar. Agora, é possível, em tese, é possível que a operadora queira cobrar o tratamento que já estava sendo feito antes da decisão de ontem? Em tese, sim. A lei prevê isso, mas eu acho que as operadoras terão bom senso e, ademais, quando se fala em liminar, você está falando de urgência. Então, há muitas decisões, inclusive do STJ, de pessoas que perderam a ação e a operadora tentou cobrar e o STJ falou, não, pode parar, essa despesa foi objeto de uma decisão judicial, esta pessoa estava necessitando, então isso entra num conceito de direito muito específico e, de novo, Agostinho, será caso a caso, mas, em tese, pode cobrar. Se vai ganhar, é outra questão. E rapidinho, que o ouvinte é prioritário, mas aqui, só pela oportunidade, hoje, a partir de agora, da decisão de ontem, se nada acontecer, se não for para o Supremo, enfim, qualquer coisa, hoje liminar ninguém consegue mais. É isso? Eu diria, eu não vou dizer que não consegue, até porque o julgamento foi ontem, o acórdão nem foi publicado, ainda não traz efeitos no mundo jurídico, até porque depende ainda de um a gente chama trânsito em julgado, de encerrar a discussão e pode subir para o STF, sim, espero que suba. Então, eu diria que alguns juízes podem falar, estou suspendendo o processo até final decisão, não dou a liminar por conta da decisão, ou dou a liminar porque a vida dele é mais importante e o processo ainda não se encerrou. Temos 3 opções. Perfeito. Vamos lá. Vai depender do julgador. É isso aí. Vamos lá. Ô Agostinho, bom dia. Perguntar para a doutora o seguinte, aqui é Adalto de Santos. Minha mãe faz hemodiálise 2 vezes por semana. Ela vai poder continuar fazendo essa hemodiálise ou não? Obrigado. A hemodiálise não está fora do rol do INSS, é autorizada. Então, sua mãe vai continuar tendo o tratamento, sim, Adalto, tá? Eu só não sei se existem particularidades de fazer em clínica não credenciada, porque tem isso também, Agostinho. Muitas pessoas vão à justiça querendo ser atendidos perto de casa, embora a rede credenciada não tem unidade perto da casa do consumidor. A justiça já falou, sinto muito, foi a rede credenciada que você escolheu. Então, pelo tratamento, Adalto, sua mãe vai continuar a ter, sim, esse tratamento, salvo alguma outra particularidade. Vamos lá. Agostinho e doutora, essa nova norma vai influenciar em que na vida de pais que têm filhos autistas? Eles também têm esses tratamentos não confirmados? Por que eles estão tão incomodados com isso? Porque a medicina evoluiu, e principalmente na área neurológica, e existem alguns tratamentos, algumas terapias prescritas a crianças autistas que não estão no rol da ANS. Então, não serão mais autorizados pelos convênios, principalmente porque, é preciso ficar claro, quando o tratamento não está no rol da ANS, a operadora não é obrigada a fornecer. Então, fica meio nebulosa a questão de credenciamentos. Então, é por isso. Então, algumas terapias novas prescritas às nossas crianças autistas não terão cobertura, sim. E eu venho falando isso há 2 anos para todas as mamães que me procuraram,
e elas ficavam muito bravas comigo, mas nós temos que ser honestos e sinceros. Eu acho que neste ponto do autismo, Agostinho, as técnicas têm que ser divulgadas, tem que ser de um conhecimento maior de profissionais para beneficiar as crianças e não só algumas clínicas. Doutora, falando do autismo como exemplo, né, que acho que é um exemplo que a gente tem que destacar mesmo, porque é grave o que está acontecendo, né? Em outras áreas também, em outros tratamentos também, mas do autismo particularmente é algo cruel que vai acontecer, né? A senhora acha que é possível que alguns planos comecem a acrescentar, enfim, que vire algo para chamar a atenção do cliente e dizer assim, no meu plano eu vou cobrir esse tratamento. É possível que isso aconteça ou eles vão se fechar entre eles, aquele corporativismo que não é tão incomum em outras áreas? Não vai depender das operadoras, Agostinho, sim da ANS. A ANS é que vai ter que aumentar a equipe que cuida, o departamento do rol da ANS. Então, a pressão agora sai da operadora e se volta contra a ANS. Não, isso sim, a gente tem que cobrar a ANS, que ela tem que se coçar, né? Aliás, as agências, como um todo, são um grande cabidão, né? Que não resolve... Olha, eu tô para ver uma agência reguladora que seja eficaz. Mas se eu, plano de saúde, quiser continuar, por exemplo, dando para o meu cliente esse tratamento do autismo, eu posso ou não posso? Mesmo sem a ANS colocar no rol dela? Não, tecnicamente pode, mas nenhuma operadora vai abrir brecha para, por exemplo, eu vou contextualizar. Imagine que a operadora conhece o Pedrinho, que é uma criança que tem algumas particularidades, ela resolve abrir para essa criança Pedro. Ela passa a ser obrigada a abrir para todas as crianças. Então, não conte que haverá uma benesse da operadora sem estar obrigado. Tá certo. Vamos para mais uma pergunta. Agostinho, bom dia. Lima aqui de Mariporã. Por gentileza, verifica para mim, junto à doutora, aí o seguinte. Eu estou com um problema de câncer de próstata e eu tive que pagar R$ 2.500 para fazer uma biópsia aqui em Bragança. E agora eu preciso operar com robótica e o plano não cobre. Nós estamos tentando aqui. Será que eu vou conseguir fazer essa cirurgia com robótica, mesmo pedindo para a justiça, ou posso esquecer e morrer? Lima de Mariporã. Um abraço. Oi, Lima. Que bom que você trouxe esse tema, embora extremamente árduo. Robótica ainda não está aprovada pela ANS. Isso só vem a corroborar o que eu falei no começo do nosso bate-papo aqui, Agostinho. O rol da ANS é anacrônico, ele não manda. Porque robótica existe há 10 anos. Como é que não aprova? Porque é muito caro. Ok, então vai em cima de quem está cobrando tão caro. Né? É muito fácil ficar sentado numa cadeira e falar isso sim, isso não. Vamos tentar resolver o problema junto a quem está cobrando muito caro. Porque é isso que eu estava falando, é a perversidade do mercado. Então, quem tem a robótica, a máquina, o robô, cobra fortunas. Meu Deus do céu, né? Então, infelizmente, Lima, hoje você estará com sérios problemas se precisar entrar na justiça, porque pode sim o juiz não dar a liminar amparado nessa decisão de ontem. Mas, por outro lado, e aí veja o drama, Agostinho, existe a cirurgia sem robótica, que é a cirurgia tradicional. Ela é mais onerosa em termos de saúde para o paciente, mas existe um substituto. Duro, não é? Muito duro, muito angustiante. Mas, pelo menos, eu fico, entre aspas, tranquila, porque o Lima pode optar por um tratamento convencional. Vamos colocar assim, e não vai morrer, não. Rosana, sei que a senhora tem horário agora, tem uma consulta, né? Porque a advogada também passa por consulta. Vocês acham que não?
jornalista não vai no médico, não paga plano de saúde, tudo igual. Mas rapidinho, vai ficar mais barato o plano de saúde? Porque agora eles não vão ter que cobrir essas despesas carésimas aí. Vai cair o preço do plano de saúde, doutora? Eu diria que deveria cair o próximo aumento. Daqui a um ano voltaremos a conversar, Agostinho, porque já que, em tese, não vai pagar esses tratamentos mais onerosos, o aumento vai ter que ser 0, né, ano que vem. Eu acho que a gente podia gravar e agendar esta conversa para daqui a um ano, porque este ano teve 16,5% de aumento, o aumento mais alto da ANS. Agora a ANS vem e fala, não vai pagar nada que é caro, então vamos esperar ano que vem para ver qual vai ser o aumento, porque não é possível também só sobrar para o consumidor. E esses 16 aí, que foi uma paulada, deve ter levado em conta já esse preço que eles não vão pagar mais nos tratamentos mais sofisticados, né? Eles botaram 16 em cima da gente para, em tese, cobrir a despesa. O prejuízo, entre aspas, que tiveram para trás, né? E a partir de agora fica tudo muito mais fácil para elas operadoras. Então, as operadoras, sendo muito fria, tem que cumprir a lei, ok. Então, a ANS, que é uma agência criada para ser intermediária entre operador e consumidor, ela que avance, porque o direito é um entrelaçar de direitos, e vá, sim, conversar com os prestadores de serviços de saúde, hospitais, toda a máquina farmacêutica, clínicas, laboratórios, e discutir os valores. Essa é a questão. Porque todo mundo tem direito de ter lucro, porque está na Constituição Federal. Mas enricar, né? Como diz a população, enricar rapidamente só porque tem algo que os outros não têm, isto é perversão, isto é perverso. E enricar brincando com a vida, né? Isso é grave. Tá aí. Você imagina o senhor Lima, a angústia que ele não está passando, né? Porque com certeza o médico falou para ele que a cirurgia por robótica é muito mais eficaz e melhor. Mas, Lima, conversa com o seu médico. Vá para a cirurgia, entre aspas, convencional. É isso. Doutora Rosana, obrigado, viu? Pegamos a doutora Rosana assim no contrapé, não estava nada marcado, mas é assim que funciona mesmo. Boa consulta para a senhora, falamos em breve, tá bom? Obrigadão. Obrigada, Peixinho, parabéns pelo jornalismo. Valeu, muito obrigado. Doutora Rosana Chiavassa falando sobre plano de saúde. Então, 16% de aumento, um aumento histórico, cavalar no plano de saúde, né? Cavalar. Seguramente, devem ter dito, mas também a gente tem que cobrir todos esses tratamentos aqui, que não estava na nossa listinha aqui, aí consegue o aumento, né? Consegue, porque as nossas agências são bondosas, né? Como dizia o Zé Paulo de Andrade, a bondosa Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou esse aumento e agora a Justiça decide que não precisa mais cobrir esses tratamentos, então ficaram com o lucro e sem a necessidade de atender os seus clientes como estavam atendendo. É assim que funciona mesmo.